Senhor, pela Tua presença, Senhor. Nós Te louvamos nessa noite. Nós Te bendizemos, Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada, Senhor, pela Tua gloriosa presença, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Somos gratos a Ti, Pai. Nós pedimos, Pai, que o Senhor, que é o semeador, Pai, possa lançar a semente nessa noite, Senhor, possa encontrar terra boa nos nossos corações, Pai. Que os Teus anjos, Pai, estejam vindo ministrar, Senhor. Anjos de guerra, Senhor, anjos ministradores, Pai. Envia, Senhor, os Teus anjos para esse lugar, Senhor, para batalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias em Malaquias 4. Nós vamos passear na Bíblia. Amém? Agora as terça-feiras vai ser alimento sólido. Nós vamos aprender muito com o Senhor nas terça-feiras, em nome de Jesus. Amém? Malaquias 4, 5 e 6. Para começar. O Senhor diz assim. 4, versículos 5 e 6. Entendeu? É o Senhor que diz: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém? Aqui o Senhor, através da vida do profeta Malaquias, ele lança uma profecia que irá se cumprir muitos e muitos anos depois. Ele diz que ele enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, e converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que é esse profeta Elias? Elias, todos conhecem que foi um profeta, também do Antigo Testamento, que profetizou contra o rei Acabe, que derrubou o reinado de Jezabel. Elias era um profeta que não se dobrava. A palavra diz que Elias não morreu, que Elias foi uma das pessoas que não provou da morte, mas que ele foi tomado ao céu, que ele foi arrebatado. Então ele não morreu. E aqui diz assim, virá o profeta Elias. Será que é esse mesmo Elias que voltaria? Não, queridos, não é o mesmo Elias. Alguns teólogos dizem que o profeta Elias voltará sim, mas em Apocalipse, capítulo 11, que fala das duas testemunhas, que os teólogos dizem que vai ser Moisés representando a lei e Elias representando a profecia, que profetizarão por 1260 dias em Jerusalém, farão sinais e maravilhas. Os teólogos acreditam que esse sim vai ser o Elias que foi arrebatado. Porém, Deus não mente, ele falou que enviaria o profeta Elias para fazer essa conversão entre pais e filhos e pais. Em Isaías fala assim, que iria ver uma voz que clamaria no deserto, que prepararia o caminho para o Senhor. E lá nos evangelhos fala de João Batista. Perguntam para João, quem é você? Você é Elias? Ele diz, não, eu não sou Elias. Então você é o Cristo. Ele disse, não, eu também não sou o Cristo. Eu não sou digno de desatar as sandálias do que vem após mim. João Batista foi a voz que clamava no deserto. Ele disse, eu sou apenas uma voz. Ele sabia quem ele era. A identidade dele era ser uma voz. Ele sabia que a missão dele era preparar o caminho para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus. Só que quando Jesus se refere a ele, Jesus diz assim, este é o Elias que havia de vir. Como é
que fica então? João Batista diz, não, eu não sou Elias. Jesus diz, não, esse era o Elias que havia de vir. Quando o João Batista disse que ele não era o Elias, é porque ele não era o Elias lá do Antigo Testamento, aquele da primeira história. E quando Jesus diz esse era o Elias que havia de vir, Jesus estava querendo dizer que ele é o que começaria esse trabalho de converter o coração dos pais aos filhos e aos filhos aos pais. Como isso? O espírito de Elias. O espírito de Elias estava sobre João Batista. Não quer dizer o espírito da pessoa de Elias, mas o mesmo espírito. É como assim, eu e o pastor Rodrigo hoje, nós estamos no mesmo espírito. De repente eu e a minha amiga Andréia, ela está com uma música no coração, eu estou com a mesma música no coração, a gente conversa, meu Deus, nós estamos no mesmo espírito. Era assim. João Batista, ele caminhava no mesmo espírito de Elias. Um profeta que não tinha medo de figuras de autoridade, um profeta que confrontava o pecado, um profeta que entrou sim em depressão. Elias uma vez se escondeu na caverna, outra vez se escondeu em outros lugares, pediu a morte. Acho que todo profeta passa por isso, né? E João Batista também era uma pessoa solitária. João Batista vivia no deserto. Ele era herdeiro do trono. Ele seria o sacerdote após o seu pai Zacarias morrer. Ele tinha todo o direito de herdar o lugar no templo. Era um lugar badalado. Era um lugar que todo mundo gostaria de estar. Mas João Batista, como ele tinha esse espírito de Elias, ele não suportava ver certas coisas. Ele não suportava conviver com o erro e com o engano que havia dentro do templo de Deus. Então João Batista renuncia o seu cargo e vai para o deserto. Ele vai para o deserto. A palavra diz que ele se veste de roupa de pele de camelo e come mel e gafanhoto. É um prato bem diferente, né, gente? Por que vestes de camelo? Por que esse cardápio tão diferente? Porque profeta que é profeta, querido, o cardápio dele é diferente. O profeta, ele não pode se alimentar das mesmas coisas. O profeta, ele precisa ter uma vida separada. Ele precisa ter vestes separadas. Então João Batista lá no deserto diz que a palavra do Senhor era com ele. A palavra não estava no templo com os sacerdotes. A palavra estava com João Batista no deserto. E lá ele tinha liberdade de pregar aquilo que ele acreditava. Lá ele estava fora do sistema. Ele podia falar sem medo aquilo que Deus colocava no coração dele. E as pessoas iam atrás dele. Milhares de pessoas. E a mensagem dele não era uma mensagem motivacional. A mensagem dele não era venha e Deus vai te dar vitória. Nós estamos no culto da vitória, né? Não sei se alguém veio aqui atrás de vitória, mas João Batista não pregava vitória, queridos. Embora nosso Deus é um Deus de vitórias. João Batista, ele pregava uma única coisa. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa era a mensagem que atraía tantas multidões para o deserto. E nesse arrependei-vos, os pais eram convertidos aos filhos. E os filhos eram convertidos aos seus pais. Ele ensinava a lei. Ele ensinava o que era certo. Ele ensinava os mandamentos de Deus. E o primeiro mandamento com promessa, que com certeza João Batista ensinava, era honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias e para que tudo te vá bem. E lá as pessoas choravam, se arrependiam e eram batizadas. Ele veio com esse espírito de Elias, um espírito de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Muitas pessoas hoje, querido,
tem uma vida isenta de vitórias, vamos dizer assim, por causa do pecado da desonra. E aqui, quando eu falar de pais, eu quero que você tenha no seu coração pais naturais e pais espirituais. Porque nós temos nossos pais na fé, nós temos nossas mães na fé. E quando eu falar de filhos, eu quero que vocês entendam filhos espirituais e filhos naturais. Se você é um líder, você vai encaixar isso tanto para os seus filhos naturais, como para os seus filhos espirituais. E se você não tem filho, nem natural, nem espiritual, vamos orar, porque com certeza o Senhor há de te dar. Amém, queridos? Então, assim, muitas pessoas hoje padecem porque quebram essa lei. Deixaram rastros de desonra com seus pais. Deixaram rastros de desonra com pastores, com líderes, com pessoas que ajudaram no começo da caminhada. E aí, nada vai bem. Tem filhos morrendo cedo. Filhos morrendo cedo, tanto literalmente quanto espiritualmente. Filhos morrendo cedo, porque não honram seus pais. Então, João Batista, ele colocava a lei e as pessoas iam ouvindo: não adulterarás, não matarás, não dirá falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe. E cada um ia se encaixando nos mandamentos que estava quebrando. E isso gerava arrependimento. Porque a lei, ela serve apenas para nos mostrar o pecado. É a lei que nos mostra onde a gente está errando. E depois da lei, Jesus tem a graça de Cristo. Porém, é a lei que mostra onde que a gente está errando. Sem a lei, nós não saberíamos onde nós estamos errando, né? Então, essa desconexão geracional entre pais e filhos, naturais ou espirituais, ela gera maldição. Toda desconexão geracional, ela gera maldição. E eu quero dar um conselho aqui, eu não conheço a vida de ninguém, então eu posso falar. Se você casou com uma pessoa que já tinha um filho ou uma filha em algum lugar do planeta, não sirva de pedra de tropeço para esse filho. Não sirva como muro de separação. Não tenha ciúme dos filhos que o seu cônjuge possa ter tido no passado. Mas seja cheio desse espírito de Elias, que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O teu papel é lembrar o seu cônjuge. Já ligou para o seu filho essa semana? Já ligou para sua filha? Olha, aniversário, é Natal, lembra-te do teu filho. O teu papel é ser uma ponte. É ser uma ponte entre pais e filhos. Ah, mas tem o ex. Deixa isso com Deus. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Seja um canal de bênção para haver essa conexão geracional. Porque tem muitas famílias padecendo por causa disso. O homem casa com uma nova mulher, a mulher proíbe de dar carinho para os filhos. Ou ao contrário. Nós não podemos agir assim, queridos. Nós temos que ter o coração de Deus. Porque a palavra diz que Deus é pai de órfãos e de viúvas. Se alguém deixou um filho longe, órfão, Deus é pai dessa criança. E aí de você, se você impedir que a palavra de Deus se cumpra nesse relacionamento que Deus quer restaurar. Então vamos ser bênção, queridos. Amém? Em Efésios 6:4 diz assim, 6 do 1 ao 4. Uma orientação aos filhos e aos pais. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Ele dá duas direções: obedecer e honrar. Quando você é solteiro, você obedece. Depois que você casa, você honra. Você não precisa mais obedecer. Você tem sua casa, sua família, mas você continua honrando. Amém? E aí a promessa é essa: para que tudo te corra bem e para que você tenha vida longa na terra. Olha que bênção, gente. Levando para os pais espirituais a mesma coisa. Honre as pessoas que te ajudaram. Honre as pessoas que oraram pela sua vida.
O verso 4 dá uma orientação para os pais. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quando que um pai e uma mãe, seja natural ou espiritual, irrita seu filho? Quando um filho vê a mãe chorando porque o pai a maltratou. O que está acontecendo? O pai está irritando o filho. Aquela amargura que a criança vê a mãe chorar, está entrando na criança. Quando um pai e uma mãe adultera e racha, há uma quebra de aliança dentro de casa. O que acontece, querido? Isso vai irritando o coração dos filhos. Cobranças exageradas, cobranças de perfeição. Você quer que seu filho só tire 9 e 10. Isso irrita o coração dos nossos filhos. O autoritarismo. Quem manda aqui sou eu. Quero te dar uma notícia. Se você precisa lembrar aos outros que você que manda, é porque você já não manda mais faz tempo. Porque a autoridade é muito diferente de autoritarismo. Autoridade é algo que Deus te dá. E não é a mulher que rouba a autoridade do marido, não são os filhos que roubam a autoridade dos pais. É o marido que perde para o diabo, ou são os pais que perdem para o diabo a autoridade. Então não adianta você querer enfiar uma autoridade na cabeça do seu filho se você não tem autoridade diante de Deus. O diabo já levou sua autoridade, você já perdeu. Você não dá bom testemunho. Você não está fazendo o que diz aqui, ó. Criar o seu filho segundo a instrução. O que é segundo a instrução? É segundo a palavra de Deus, essa é a instrução. Você não cria seu filho segundo a instrução e você quer que ele se comporte adequadamente? Que ele dê os resultados que você espera, ele não vai dar. Porque você não gastou tempo com seus filhos. Espirituais também. Tem muito líder criticando o discípulo, a pessoa que você cuidava, que caiu, que não muda. Você gastou tempo? Você instruiu na palavra? Ou você está só cobrando uma santidade? Criar os filhos segundo a instrução e segundo o conselho do Senhor. Instrução é isso aqui. O que é conselho do Senhor? Como que eu crio um filho segundo o conselho do Senhor? Como que eu discipulo uma pessoa segundo o conselho do Senhor? O conselho do Senhor, o conselheiro. Quem é o conselheiro? O príncipe da paz, o Pai da eternidade. O Espírito Santo é o nosso conselheiro. Você criar o seu filho segundo o conselho do Senhor é um desafio muito grande. Porque isso aqui significa ensinar a ouvir a voz de Deus. Então você ensina a palavra, mas você tem que ensinar a ouvir o Espírito Santo. Você tem que ensinar seus filhos a ouvirem a Deus, como Deus fala com eles. Como Deus fala com você. Para um pai ensinar um filho a ouvir o Espírito Santo, o que ele precisa fazer primeiro? Ele precisa ouvir. Como que eu vou ensinar o meu filho a ouvir a Deus se eu não ouvir a Deus? Se eu não conheço a voz de Deus? Eu não vou conseguir ensinar. Então eu preciso aprender. Isso aqui. E aprender a ouvir a voz de Deus. Para poder ensinar os meus filhos e cumprir essa palavra. Em Colossenses 3, 20 e 21. Filhos, obedeçam, porque isso é bênção. O Senhor se agrada. Pais, novamente, não irriteis os vossos filhos para que não desanimem. Então ele dá 2 conselhos para os pais. Você obedece e você honra. Para os filhos, obedece e honra. E para os pais é um só, repetida vezes. Não irrite os vossos filhos. Tem muito filho de crente hoje fora da igreja porque os pais irritaram seus filhos. Os filhos desanimaram.
projeto, a perfeição que você quer para o seu filho era tão alto, o nível estava tão alto, que o teu filho nunca conseguiu alcançar. O teu discípulo nunca conseguiu alcançar. E ele pensou assim, eu nunca vou conseguir mesmo, então vou desistir. Muitas pessoas desanimam e desistem por causa das nossas expectativas altas demais. Nós precisamos ter expectativas reais em relação às pessoas. Amém? Vocês estão comigo, gente? Então eu quero dar um exemplo de um pai que também era um líder. Um exemplo que nós não devemos seguir. Ele era pai e ele era líder. Havia uma total desconexão geracional entre ele e os filhos e entre ele e os seus discípulos. Eu quero falar da decadência de Eli. Quem conhece a história de Eli? Vocês conhecem a história de Eli, gente? Dá um sinal. Eli era um sacerdote, bem das antigas, antes de Davi, antes de Saul. E ele era um sacerdote com muitos problemas. Eu quero que vocês abram em 1 Samuel 2, 12 e 36. Eu vou ler um texto um pouquinho extenso. A minha Bíblia começa assim: a maldade dos filhos de Eli. Amém? Quem encontrou diz amém? 1 Samuel 12. Aí vamos correr. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, eles tinham um auxiliar que vinha com o garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela ou caldeirão, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha esse auxiliar do sacerdote e dizia: me dê essa carne. Dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Deixa eu dar uma pausa aqui. Isso. Capítulo 2, versículo 12. 12 é o versículo. Tá, eu parei no 15, tá, gente? Vou pro 16. Havia uma maneira correta de levar a oferta. Havia uma maneira correta de levar essa carne. Mas os filhos de Eli tinham ali os puxa-saco dele. Eles enfiavam a mão na panela e pegavam a oferta, antes que a gordura fosse queimada. Mas Deus queria o aroma da gordura. E muitas vezes eles queriam a carne crua. Não deixavam a pessoa sacrificar. Eles colocavam a mão naquilo que era do Senhor. Me dá crua mesmo. Se um homem dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não entregue a carne agora, senão eu vou a tomar à força. Já pensou, querido, vocês vindo trazer uma oferta aqui e alguém tomando do seu bolso? É mais ou menos isso que acontecia na época com a oferta. 17. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Pausa. Samuel, querido, quem profetizou o nascimento de Samuel? Foi Eli. Foi o pai de toda essa confusão aqui.
Ana chegou no templo, estava chorando. Ele foi insensível à dor daquela mulher, repreendeu ela, falou que ela estava bêbada. Aí ela disse, não, eu não estou bêbada, eu só sou uma mulher angustiada. Aí, para cobrir a grosseria, ele falou, tá bom, então o senhor faça o que você quer. E o pedido de Ana era um filho. E Deus se lembrou de Ana, e Ana teve Samuel. Quando Samuel era pequeno e desmamou, Ana cumpriu o voto que ela fez e levou e entregou para quem cuidar? Entregou para Eli cuidar. Foi embora. E daí ela só ia uma vez por ano ver o filho. Ela entregou Samuel para ser discípulo de Eli. No meio de toda essa bagunça, os filhos de Eli fazendo toda essa arruaça, Samuel foi crescendo. Samuel ainda, contudo, menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo, o Senhor dê a você mais filhos, porque você dedicou este ao Senhor. Então voltavam para casa. E o Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou, deu à luz a mais filhos. Versículo 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam, e todo o Israel, que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada do encontro. Por isso, Eli perguntou aos seus filhos, por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem peca contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Ele sabia de toda a imoralidade que acontecia com seus filhos. Ele sabia que seus filhos tocavam nas ofertas. Ele sabia e não fazia nada. Ele era um homem passivo. Ele era omisso. Ele repreendeu os filhos, mas não corrigiu. E o nosso modelo de paternidade, tanto natural como espiritual, é o Senhor. Nosso modelo de pai é Deus. O que Deus faz com os filhos que Ele ama? O que a Bíblia diz? Deus corrige os filhos que Ele ama. Ele não teve postura para corrigir o rumo das coisas. Foi se acomodando. 27. Deus levanta um profeta para falar com Eli. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família do seu pai quando eles estavam no Egito sob o domínio de Faraó? E escolhi seu pai dentre todas as tribos para ser o meu sacerdote, subir o meu altar e queimar incenso e usar o colete sacerdotal da minha presença. Também dei à família do seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra mais os seus filhos do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Portanto, o Senhor Deus de Israel declara, prometi à sua família e à linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora, o Senhor declara, longe de mim tal coisa. Deus havia prometido que a linhagem sacerdotal ia continuar com Eli. Mas agora Deus diz assim, longe de mim tal coisa. Você tem honrado mais os seus filhos do que a mim. Você tem tido mais temor de homens do que de mim.
Você se preocupa mais com o que as pessoas pensam do que com o que eu penso. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisas. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você virá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. Olha o que a desonra faz, gente. Para que tenhas vida longa. A desonra aqui encurtou a vida de toda uma geração. 33. E todo descendente seu que eu não eliminar do meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos de lágrima e para lhe dar desgosto. Coisa terrível, queridos. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ófine e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel que agirá de acordo com o meu coração e os meus pensamentos. E edificarei firmemente a família dele. Ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata ou um pedaço de pão. Ele implorará que ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Uma família que era designada para exercer sacerdócio. Olha o que acontece quando um pai não se posiciona, quando um líder não se posiciona. Toda uma promessa para essa geração é cancelada. Não só para essa, mas para a próxima. Afeta todas as gerações. O nosso posicionamento diante de Deus, diante da nossa casa, afeta os nossos descendentes. Não haveria mais ninguém que viveria vida longa. Nessa palavra que o profeta entrega a Eli, ele diz que ia levantar outro. E Deus começa a levantar Samuel. Eli não ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus. Se ele foi entregue lá pequeno para ser discipulado, quando Deus chamasse ele a primeira vez, ele já tinha que identificar que era Deus. Mas Eli falhou. Ele não preparou ele para falar com o Senhor. E Deus chama Samuel uma vez. Samuel vai para Eli. O Senhor me chamou? Ele, não te chamei, vai dormir. Segunda vez, Deus chama Samuel. Samuel vai em Eli. O Senhor me chamou? Não lhe chamei. Somente na terceira vez que Samuel vai a Eli contar que alguém o chamou, ele atina que era o Senhor. Talvez ele tenha lembrado da profecia. O Senhor já me rejeitou. Vai falar com ele agora. Aí ele fala assim, vai e diz, eis-me aqui, Senhor. E assim foi que aconteceu. E dali por diante, Deus só falou com Samuel. Elias ficou surdo. Ele ficou surdo para a voz de Deus. E Samuel recebeu de Deus a mesma profecia em outras palavras. Eu vou trazer juízo sobre a vida de Eli. Não vai sobrar nada. Todo Israel vai ver o que eu vou fazer com a família dele. Agora imagina você morando dentro da casa de alguém e Deus falar, eu vou destruir. Samuel ficou com medo de contar isso para Eli. Mas Eli apertou ele. Eu quero saber o que o Senhor te falou. Eu quero saber. Ameaçou, chantageou. E Samuel falou, o Senhor vai destruir sua casa, o Senhor vai trazer juízo sobre sua casa. O que Eli faz? Ele já sabia disso, mas da primeira vez que Deus exortou, ele já não fez nada. Ele continuou passivo, continuou
Na segunda vez, quando Samuel fala a mesma palavra, em vez de ele se jogar no chão, ou se humilhar, pedir misericórdia, começar a interceder pela casa dele, o que ele faz? Ele culpa Deus. Ele fala assim para Samuel: ele é Deus mesmo, ele que faça como quiser. Como se a decisão que Deus quisesse tomar fosse isso. Deus não anseia destruir ninguém. Deus antes quer que todos se convertam, que o ímpio se converta. Só que quando o homem é endurecido, coração endurecido, cerviz endurecida, a palavra diz que é quebrantado sem que haja cura. O homem que muitas vezes repreendido endurece sua cerviz é quebrantado sem que haja cura. E foi o que aconteceu com esse homem. O Senhor falou, e ele continuou insensível. Ele permitiu que seus filhos, Ófine e Finéias, tocassem no sagrado. Essa iniquidade recaiu sobre a sua casa. Deixa eu explicar uma diferença entre pecado e iniquidade. Eu, Júlia, peco. Eu, Júlia, colho a consequência do meu pecado. Eu me arrependo, eu peço perdão, Jesus me perdoa, porém, eu vou colher uma consequência. A mulher tem uma relação sexual. Ela peca, ela é solteira, ela peca. Ela se arrepende no outro dia. Deus perdoa? Perdoa. Mas ela ficou grávida nessa relação. O que vai acontecer 9 meses depois? Vai nascer um filho. Mas Deus não perdoou o pecado dela? Perdoou. Mas todo pecado tem uma semente. E nós vamos colher a semente de acordo com o que nós plantamos. Tem como plantar abobrinha, colher melancia. Isso é o pecado, eu colho ele na minha vida. E existe a iniquidade. A iniquidade, meus pais pecaram, meus avós pecaram. Ficou uma iniquidade na minha linhagem. Eu sou uma pastora, eu estou aqui. Mas eu estou em pecado, eu não confessei para ninguém. Ninguém sabe. Eu nunca confessei, nunca me arrependi. A iniquidade fere esse altar. A iniquidade fere esse altar. O meu pecado afeta a mim. Mas a iniquidade fica sobre esse altar. Fica sobre essa casa. Então, para quem é líder, para quem ministra, antes de você pecar, lembre que além da semente existe uma iniquidade que fica nessa terra. E os demônios são territoriais. Os demônios só entram onde dá legalidade para eles entrarem. Então, às vezes eu estou na minha casa, mas a minha casa está ferida por iniquidade, por pecados não confessados, por coisas terríveis que pairam sobre a minha linhagem. Aí eu preciso fazer um processo de libertação, que é o que eu e o pastor Rodrigo trabalhamos, né? Que é você remir tudo isso intercessoriamente. Se você sabe. Se você não sabe, você faz pela fé, né? Então ele permitiu que o pecado dos filhos dele contaminassem o altar de Deus. Contaminassem toda aquela geração. Eli foi um péssimo pai. Um péssimo líder. Que liderou por 40 anos. Até que lhe sobreveio a desgraça. As 2 profecias se cumpriram. Ele foi para uma guerra contra os filisteus. Ele não, né? O povo foi para uma guerra e perdeu. Voltaram lá, ele perdeu uma guerra e agora? Não, agora vocês vão de novo. Eles assim combinaram, né? Mas vocês vão levar a arca da aliança na frente. E vocês vão ter vitória. Então lá vai eles de novo para a guerra com a arca da aliança na frente. O que é a arca da aliança? A arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Ela era a presença de Deus. Para nós simboliza, para eles era.
E o que aconteceu com esse povo na guerra contra os filisteus? Perderam a guerra, milhares de homens morreram e a arca da presença de Deus foi roubada. Israel foi massacrado. Mas não é a presença de Deus que abençoa? A presença de Deus não avaliza a nossa vida de pecado. A presença de Deus não avaliza a nossa vida de pecado. Temos perdido muitas batalhas carregando a presença de Deus. Quantas batalhas temos perdido? Mas Deus está comigo, mas eu estou perdendo batalha. A arca foi roubada por 20 anos, Israel ficou sem a arca, por causa da postura de um pai, de um líder que não se posicionou diante de Deus. Uma nação inteira ficou 20 anos sem acesso à presença de Deus. Além da derrota, Ofni e Finéias morrem. Os 2 filhos morrem no mesmo dia, assim como a profecia falou. Eles perderam a arca. Tudo que nós perdemos fora, porque nós já perdemos dentro. Deus estava falando com eles, vocês não têm mais a minha presença está longe agora. Vocês já perderam ela faz tempo, e vocês não viram, vocês perderam dentro de vocês primeiro, depois vocês perderam a arca. Ele recebeu toda essa notícia. Ele não morre quando ele recebe a notícia que os filhos morreram, porque ele era um pai ausente. Mas quando dizem que a arca foi levada, a Bíblia fala que ele era um homem que estava cego. Porque todos aqueles que não ouvem a voz de Deus ficam cegos. E ele era gordo. E ele se encostou na cadeira. E ele bateu e quebrou o pescoço. Se você for lá no começo da história, quando Ana entrou lá para pedir oração, para orar pelo filho que ela queria, há muitos anos atrás, 20, 30 anos talvez, diz que ele estava sentado numa cadeira. E aqui, quando vem a notícia da guerra, ele estava sentado na mesma cadeira. Ele passou uma vida sentado. Ele não reagia. Ele não fazia o que tinha que fazer. Não ia consertar o que ele precisava consertar. Não pegava os filhos dele e dizia assim, aqui vocês não sobem mais, aqui vocês não sacrificam mais, aqui vocês não tocam mais nas ofertas, aqui vocês não ministram mais, porque o pai aqui sou eu e vocês estão errados, e vocês não podem fazer isso. Ele não tomava uma postura. Morreu na mesma cadeira, encostado na estrutura. Quantos pais e quantas mães e quantos líderes estão morrendo sentados, vendo o diabo cirandar seus filhos. E você fica sentado, encostadinho na estrutura, achando que carregar a arca de Deus te garante a vitória. Não vai te garantir. Você precisa se mover. Você precisa se mover em Deus. A profecia dizia que toda a descendência ia ser arrasada. A mulher de um dos filhos de Eli estava grávida, quase no tempo de dar à luz. E quando ela soube, meu marido está morto, meu cunhado está morto, meu sogro está morto, fiquei sozinha, uma viúva em Israel não tem valor. Ela começa a ter dores de parto e ela dá à luz a criança antes do tempo. E ela estava quase sem forças, já estava quase morrendo. E as amigas tentando animar ela, as parteiras, não, olha aqui, você ganhou um menino. Ela só teve tempo de fazer uma coisa. Ela disse, vai se chamar Icabode. E ela morreu. O que significa Icabode? Foi-se a glória de Deus. Foi-se embora a glória de Deus.
Essa mulher entendia mais de glória de Deus que os sacerdotes 3 que morreram na guerra. Essa mulher me faz pensar numa igreja que dá à luz quase morrendo, que morre para gerar, e ainda amaldiçoa o seu filho quando ele sai do ventre. Nascem filhos sem glória, nascem filhos sem unção. Não era essa a promessa de Deus para essa linhagem, mas um homem conseguiu estragar tudo. E Cabode nasce órfão e amaldiçoado. A Bíblia não fala mais o que aconteceu com ele. Qual identidade nós temos dado aos nossos filhos? Qual identidade nós temos gerado nos nossos filhos, biológicos ou espirituais? Nós temos gerado filhos da promessa, nós temos gerado filhos de Deus, na instrução e no conselho do Senhor, ou nós temos gerado Icabodes, sem glória nenhuma, sem honra, órfãos. Aí você pode me dizer, mas Eli pelo menos foi um bom líder. Samuel deu certo. Samuel, ele restaurou a verdadeira adoração, tornou-se juiz em Israel, percorria Israel anualmente cuidando do povo, ouviu a Deus até morrer. Ele foi um bom líder. Samuel foi ele que criou. Porque Eli foi um mau pai e um mau líder. Mas Eli perdeu 2 vezes a oportunidade. Com seus filhos e com Samuel. Porque Samuel, ele foi sim um bom líder, mas ele também foi um péssimo pai. Porque ele fazia para o filho dos outros o que ele não fazia para os dele. Porque ele vivia percorrendo Israel. E ele nunca estava em casa para ensinar, para discipular seus filhos. Ele cresceu vendo o modelo de Eli, ele repetiu o que ele viu dentro da casa de Eli. Ele não repetiu no templo, mas ele repetiu em casa, onde ninguém via. Samuel ficou velho, idoso, nomeou seus filhos para o trabalho do Senhor. Porém, a Bíblia diz em 1 Samuel 8 que os seus filhos não andaram em seus caminhos. A Bíblia diz que os filhos de Samuel eram avarentos, aceitavam propinas e quebraram a lei do Senhor. Samuel viu os seus filhos fazerem igual a Ofni e Finéias lá atrás tinham feito. Ele viu a cena se repetir. Um homem de Deus que não cuidou dos seus filhos. O povo, vendo os filhos dele dessa maneira, exigiu: Samuel, os seus filhos não andam nos seus caminhos. Nós queremos um rei. Unge um rei sobre nós. Do erro de um homem que não soube aproveitar a oportunidade. O erro de Eli. Ofni e Finéias morreram. Teve um neto que era seu herdeiro, que ficou órfão e amaldiçoado. Teve um líder que ele discipulou, que foi um sucesso lá fora, mas foi um fracasso dentro de casa. Do erro de um homem, surgiu o reinado de Saul. Deus falava com Samuel assim: Samuel, eles querem um rei. Dê um rei para eles. Unge um rei sobre eles. Porque antes de rejeitarem a você, eles já rejeitaram a mim primeiro. Saul foi um rei ímpio. E a palavra diz que quando
Os ímpios governam, o povo geme. Saul começou bem, terminou mal. E eu queria nessa noite, através dessa história, queria que vocês se colocassem de pé, queridos. Por causa do erro de um homem, Ofni e Finéias morreram. Samuel não conseguiu exercer paternidade. Seus filhos Joel e Abias foram reprovados. E o resultado foi um rei sem arca. Porque Saul, durante todo o tempo que governou Israel, governou sem arca. E não tem nada mais triste que um líder governar um povo sem a presença de Deus. Não tem nada mais triste que um pai liderar uma família sem a presença de Deus. Os filhos vão gemer, a mulher vai gemer. Eu quero dizer para os meus irmãos nessa noite que o nosso modelo de paternidade é o Senhor. Que o nosso modelo de liderança é Jesus. Jesus disse que o maior serve o menor. Que aquele que quer ser o maior, sirva. Esse é o modelo de liderança de Jesus. O modelo de paternidade de Jesus é: o filho faz o que vê o seu pai fazer. Jesus só fez o que ele via Deus fazer. E o seu filho só vai fazer o que vê você fazer. Que nós possamos tomar o Senhor como nosso modelo. Quando os nossos modelos falham. Quando os nossos modelos falham, nós temos um pai. Nós temos um Abba. Teu pai pode ter falhado, sua mãe pode ter falhado. Seus pastores podem falhar. Certamente falharão. Mas eu convoco os irmãos a olharem para Cristo nessa noite e buscarem inspiração nele. Que nós sejamos sacerdotes dentro dos nossos lares. Que nós não venhamos perder a próxima geração. O que nós estamos fazendo com a próxima geração? O que nós estamos fazendo com nossos filhos, com nossos netos, com nossos discípulos, com aqueles que viram algo em nós e nos seguem? O que nós temos ensinado para os nossos filhos? Será que nós estamos ouvindo os Samuéis? Ou nós estamos dizendo: esse jovenzinho aí não sabe de nada. Não dá bola para o que ele fala não, porque eu aqui que sei. Eu fiz seminário. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos não são nossos. Isso quer dizer que você vai morrer e vai deixar uma herança para Deus, que é seu filho. Você vai morrer e vai deixar uma herança para Deus, que são seus discípulos. Que vão dizer: morreu quem me levou para Cristo. Aprendi com ele, aprendi com ela. Eu quero orar com vocês, queridos. Quero que você realmente abra seu coração para o Senhor e entenda aquela passagem lá do começo, que viria o espírito de Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Amém? Pai, eu oro a Ti, Senhor, nessa noite. Pai, Tua palavra foi pregada, Senhor, nesse lugar. Nós pedimos, Senhor, que o espírito de Elias venha sobre nós, Pai. Que o espírito de Elias venha sobre esse lugar, Senhor. E nos use, Pai, como pontes, Pai. Que nos use, Pai, para converter, Senhor, o coração dos pais aos filhos, Pai. Dos filhos aos pais, Senhor. Que os anciões dessa igreja, que nós, que somos a segunda geração, venhamos nos converter para os jovens dessa igreja.
Que os jovens dessa igreja venham reconhecer em nós que também precisam de nós. Que assim como Davi criou uma tenda de adoração fora do tabernáculo, porque já não cabia mais, que a tenda possa ser trazida de volta para dentro desse lugar, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, traz a tenda de volta para esse lugar, Senhor. Traz de volta, Senhor, a tua presença, Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas iniquidades, Pai. Passa o seu sangue, Senhor, sobre nós, sobre esse altar, Senhor. Vem remir essa terra, Pai. Vem remir essa terra, Senhor. Vem remir o nosso coração, Deus. E vem nos ensinar, Senhor. Vem nos ensinar, Pai, a sermos como Tu. Vem nos ensinar a sermos pais e mães segundo o Teu coração. Vem nos ensinar a sermos líderes segundo o Teu coração. Que nós venhamos gerar, Senhor, para Ti, como Ana gerou Samuel para Ti, Senhor. Que nós venhamos gerar para Ti somente, Deus. Que nós não venhamos mais amaldiçoar o que nós geramos, Pai. Mas que nós sejamos bênção e abençoemos, Pai, tudo aquilo que o Senhor gera através de nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Pai, nessa noite, Pai. Toda honra, toda glória a Ti, Senhor. Toda honra, toda glória a Ti, Senhor. Nós levantamos o Teu nome nesse lugar, Senhor. Nós levantamos o Teu nome, Senhor. O nome que é sobre todo o nome, Senhor. A seara se prostra a Ti nessa noite, Senhor. A seara, Senhor, se prostra a Ti nessa noite, Pai. Em arrependimento, Pai, em humilhação, Senhor, e cabode, Pai. E cabode, Senhor. Traz a Tua glória de volta. Traz a Tua glória de volta para as nossas vidas, Pai. Traz a Sua glória para esse lugar, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Te agradeço. Amém, Senhor.